maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Gabriela e com ela. Ela, que é casada com o Marcelo, mãe do João, de 9 anos, nutricionista há 17 anos, Angélica. Muito prazer em te ter aqui com a gente. Seja muito Prazer é todo bem-vinda. meu. Muito obrigada pelo convite. Angélica, fala um pouquinho para nós sobre a sua experiência, especialização, para a gente entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu sou de Nova Serrana, vim para cá em 2005 para estudar, fiz o curso de nutrição e depois, logo em sequência, eu comecei a atender em consultório, fui trabalhar no Hospital São João de Deus e aí houve, né, a necessidade de buscar por um aperfeiçoamento maior. Foi quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em nutrição clínica e terapia nutricional, para trabalhar no hospital mesmo. Depois eu me especializei na nutrição esportiva funcional, que é uma área que eu gosto demais. Já saí da faculdade com essa intenção. Logo em sequência, me especializei também em fitoterapia funcional, que é o tratamento, né, a partir das ervas. Essa é uma alternativa que a gente tem ao tratamento convencional das doenças. E hoje tenho feito, né, eu não falo que eu acabei porque é um curso que não finaliza, sempre me aprofundando na saúde da mulher, no tratamento da fertilidade, menopausa, esses ciclos da vida feminina mesmo. Por isso que é tão importante, né, ter uma nutricionista para chamar de sua. É isso Isso, mesmo? é Tenha uma importante. nutricionista para chamar de sua. Porque dependendo de cada fase da vida, a gente tem necessidades diferentes, né? Tanto de valor calórico, de tipo de nutriente que eu vou precisar em maior quantidade. E assim a gente vai pensar de acordo com o momento que a pessoa está vivendo para fazer uma orientação correta, ter um direcionamento. Então, quando você tem um nutricionista, você tem uma segurança maior de que aquilo ali que você está fazendo vai ter um efeito positivo na sua saúde, na estética e consegue, né? O objetivo do tratamento nutricional é que você tenha uma conexão saudável com a comida. E para a gente fazer dieta, a gente não precisa necessariamente mudar todos os hábitos, né, alimentares. Hoje funciona como? As suas É, orientações é radical? Você é mais, como que é? Flexível. Flexível? tudo vai depender de qual é o objetivo. Então, quando o paciente chega com um quadro de doença, a gente não tem muita escolha. Então, às vezes, numa situação assim, para alteração, para controle, né, dos exames, a gente vai precisar fazer uma mudança radical na rotina se ele tiver uma alimentação muito ruim. Agora, tirando esse quadro específico, que é quando a gente está lidando com uma doença, que pode ser qualquer tipo de doença, não, eu acho que uma alimentação mais flexível, quando a gente vai ensinando o paciente que poucas alterações que ele faz ali na rotina já vai trazendo resultado, a gente consegue colher um fruto maior no futuro. Eu acho que fica mais fácil dele permanecer nessa mudança. Uma coisa muito radical é interessante para ter resultado rápido, mas não é sustentável no longo prazo. Então, só acho que vale a pena radicalismo quando a gente está tratando de alguma doença que eu preciso ter um resultado mais rápido e a gente está lidando com a saúde mesmo. Tirando isso, dá para a gente ir fazendo de forma gradativa. Eu sou bem resistente à dieta, eu sou teimosa. É isso que eu ia falar, tá muito ligada também ao emocional, né? Tá ligada, assim, extremamente ao emocional. Quando a gente tá muito nervosa, a gente quer ir no doce, a gente acaba descontando na comida, né? Então, tipo assim, ah, não, mas eu mereço, eu tô estressada, agora eu mereço, ali a questão do merecimento, agora eu posso comer melhor. Como que a gente conseguiria lidar melhor com isso? Porque, na verdade, a comida não tem que ser algo prazeroso, ela tem que ser algo para sustentar o corpo. É assim mesmo? O que você enxerga? Não, eu acho que a comida ela tem sim um papel importante no prazer. Então, eu acho que tirar isso do paciente é muito sofrido. A gente Uhum. come por prazer. Só que a gente não pode comer só por prazer. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Então, eu tenho que aprender a me alimentar de uma maneira que não vá me prejudicar. E eu preciso também ter momentos que eu vou fazer a escolha de comer por prazer, só que Uhum. com controle. E é isso que eu tento trabalhar lá no consultório com os pacientes. Então, quando eu percebo que esse paciente ele não tem o controle, ele está comendo de forma impulsiva, às vezes ele não é um compulsivo, mas ele está tendo impulso para comer. É o que Aham. você falou. Mulher, principalmente, a gente tem oscilações hormonais o mês todo. Então, por Sim. isso que a mulher, ela tem essa impulsividade maior do que o homem, de querer comer um doce, de comer mais carboidrato, por causa das questões hormonais.
Mas a partir do momento que eu consigo mostrar para o paciente a importância dele começar a ter controle sobre a atitude dele com a comida, aí a coisa vai fluindo melhor. O que eu acho que não funciona é eu querer impor para ele sem explicar os motivos, Hum. porque aí ele não vai conseguir assimilar. Quando ele entende, vai ter um momento que ele vai querer comer uma besteira e na cabeça ele vai falar: não, mas peraí, ela me explicou por que que eu não devo fazer isso. Né? Então eu faço alguns exercícios com os pacientes no sentido dele ter mais controle daquilo que ele come, que isso é bem importante para que ele consiga dar seguimento, né, no tratamento. Então, no caso, seria acompanhar, fazer a contagem de calorias? Não, não. Não? Isso é uma coisa que eu não oriento, Não porque isso faz orienta. a pessoa ficar neurótica. Então, não é Andar legal. com a balança no bolso. Exatamente. O A nutricionista é É. balança. seu parceiro, porque é ele que vai fazer essa contagem. Então, como que eu trabalho? Eu entrego um plano onde eu dou mais de uma opção nas refeições para que a pessoa tenha a possibilidade de mudar o que ela come para não ficar enjoativo, mas não cabe a ela ficar calculando caloria do plano. Isso aí ela me pagou consulta para eu fazer. Aham. Ela tem que confiar naquele plano e simplesmente se organizar para ter aqueles alimentos ali no momento. Quando a gente pensa na questão da impulsividade, um exercício que eu gosto de fazer com os pacientes é o seguinte: eu falo com eles que é um momento de namoro com a comida. Porque hoje a gente come sem atenção. Você não está no momento da refeição. Você está comendo, mexendo no celular, respondendo mensagem, conversando, assistindo televisão. Você está fazendo tudo, menos em contato com a Você não comida. tá apreciando a comida. Exatamente. E aí, um exercício que é interessante fazer quando você começa a perceber que você não está tendo controle, é você tirar um momento do dia, claro que não dá para ser todos os dias, né, mas sempre que possível, para você fazer uma conexão com a comida que você vai escolher. Pode ser o café da tarde, o lanche da manhã, o almoço. Como é que funciona? Antes de você colocar a comida, você já vai parar e pensar: como é o meu estado de humor agora? Eu tô feliz, eu tô triste, eu tô nervosa, estressada, e vou mentalizar, tô desse jeito, né? Que seja lá a emoção. O que que eu vou comer agora? O que que tá programado para comer? Eu vou imaginar essa comida e depois eu vou pensar qual é o nível de fome que eu estou. Eu estou com fome? Ou eu estou só querendo comer? Ou eu nem tô com fome, vou comer porque tá todo mundo comendo. E aí, quando você chegar próximo da comida, você não vai chegar e comer. Primeiro você vai olhar, vamos supor que seja um almoço. Você vai olhar para toda a comida que está no fogão e vai começar a porcionar. E sempre observando a característica da comida, a cor, sentindo o cheiro, né? Vendo como é que tá mais ou menos a textura só de olhar. Sentou para comer, eu vou pegar, vou sentir o cheiro, vou colocar na boca, vou sentir a textura. E aí depois que eu fizer isso é que eu vou começar a mastigar. E a atenção no sabor. Então eu vou parar e vou prestar atenção só no que eu estou comendo. Vou mastigar, vou sentir o sabor da comida. Quantas vezes eu preciso mastigar para essa comida ficar bem triturada? Contei lá quantas vezes. Nossa, precisei mastigar 30 vezes. Vou engolir, vou sentir essa comida descendo e vou começar de novo. Vou olhar para a comida, vou perceber como que ela tá, vou sentir o cheiro. Quando a gente come desse jeito, você fica mais saciada. Então, isso é uma dica que eu dou para o doce. Quando você escolher que vai comer um doce, você não vai comer um doce, você vai namorar o doce. Você vai olhar para ele, você vai sentir o cheiro dele, você não vai deixar ninguém te incomodar durante a refeição. Eu vou comer um chocolate, eu vou colocar ele na minha boca, eu não vou mastigar de uma vez e vou engolir. Eu vou deixar ele derreter, eu vou sentir no sabor. Quanto mais tempo você deixar a comida em contato com a língua, mais sensação de prazer você vai ter. Então, não é tirar o prazer da comida, é entender que eu não estou sentindo prazer às vezes porque eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Quando E você tem essa aí, percepção. se você começa a fazer esse exercício, eu ensino muito isso para quem tem compulsão diagnosticada. A pessoa que tem compulsão, ela não percebe que ela está comendo. Ela, de repente, a hora que ela vê comer uma caixa de bombom, né? Come até passar mal, vem uma sensação depois de frustração, de tristeza, de arrependimento. Quando ela vai fazendo esse exercício, ela vai fazer esse exercício no momento que ela está bem. Acontece, às vezes, de vir uma crise e no meio da crise ela conseguir perceber. Por quê? Porque o cérebro lembra: peraí, você não cheirou o alimento, você não olhou para o alimento, você não está prestando atenção. E assim você consegue reduzir nas crises compulsivas. Então, eu acho que o trabalho do nutricionista, ele não se resume à restrição, a tirar comida, a cortar carboidrato, é ensinar a ter essa conexão com a comida. É uma reeducação alimentar. Isso que é uma reeducação alimentar.
Porque acaba que você tá tendo. É igual quando a gente vai fazer uma introdução alimentar com a criança. Você vai dando a criança um alimento, ela tem que provar a Tem que textura, conhecer. conhecer. É como se fosse Exatamente. a introdução. Como se fosse a introdução, só que no caso a gente vai fazer depois de adulto. E é um momento que eu sempre ensino lá, se você tem filho, faça com seu filho, porque você vai criando essa conexão. Então, o meu objetivo como profissional não é que a pessoa tenha medo da comida, que ela crucifique um nutriente, que ache que carboidrato nunca mais pode comer, nunca mais vou poder comer uma pizza. Não, você vai poder comer, mas você tem que comer com sabedoria. E você tem que mostrar que é você que domina o alimento, e não ele te domina. Porque Uhum. quando você come por impulso, quem está mandando é o alimento, não é você. E você consegue mandar. E é o que eu falo para os pacientes. Não quer dizer que você nunca mais vai comer um alimento, uma besteira. Mas é diferente você comer por decisão. Eu decidi que eu vou comer um sorvete agora. Eu vou comer 2 bolas de sorvete e pronto. E eu vou conseguir finalizar com 2 bolas, eu não vou comer o pote inteiro. Comi, era muito calórico, não tem problema, matei minha vontade, vou continuar fazendo minha atividade física, mas foi uma decisão minha. Quando você come por impulso, a sensação de frustração ela é muito grande depois. Sim, você se arrepende depois. Pensa, eu não esperei. Não é? Aí a hora que você tá comendo, você imagina o gosto. Você tá ali imaginando toda a comida. A hora que você come, o gosto é diferente. É. Não é o gosto que você tava imaginando. Era só a sensação que você queria muito. Mas quando você vai comer, não é aquilo tudo que você tava E às vezes esperando. começa até a passar mal e arrepende, é onde vem o É. arrependimento. Em relação aos finais de semana, é mais tranquilo, assim, também quando a pessoa já está com essa reeducação alimentar, ela pode como se diz, se esbanjar um pouco mais, tomar ali uma bebida alcoólica, comer um É, tiragosto. tudo vai depender de onde essa pessoa já está e de como está o quadro de saúde dela. Então, por exemplo, um paciente que iniciou o tratamento agora com um quadro de obesidade grave. Eu posso, no final de semana, ter o dia do lixo ou fazer uma refeição livre, ingerir bebida alcoólica? Olha, na minha opinião, não deveria. Por quê? Porque nós estamos começando o tratamento. E eu faço uma comparação lá no consultório que é igual uma criança. Imagina uma criança que você quer educar, quer mudar um comportamento dela. Olha, filho, agora, a partir de agora, você não vai poder mais subir aqui no sofá de sapato. Tá bom. Ah, mas no final de semana pode. Vai funcionar? Não vai. Porque a criança não vai entender. Ué, mas por que no final de semana eu posso subir de sapato na cama e nos outros dias eu não posso? No nosso organismo é a mesma coisa. No início do tratamento, principalmente em situações de obesidade, é necessário que você fique um tempo rígido ali na dieta, para que o seu corpo responda, para que ele entenda que o seu comportamento está mudando. Depois que você voltou, então quanto tempo mais ou menos? Às vezes eu marco 30, 40 dias nessa primeira fase. Voltou lá no consultório, teve um resultado muito bom? Tem alguma coisa que você está sentindo muita falta de comer? Tem. Então nós vamos tentar encontrar um momento para colocar esse alimento, para que a pessoa não fique com muita restrição. Mudar a dieta é importante por isso, porque às vezes tem situações que a gente tem que fazer uma dieta mais restrita, mas a pessoa não pode ficar com aquela dieta muito tempo, porque senão ela vai começar a ter comportamento compulsivo que às vezes nem tinha. Por quê? Porque restringiu demais. Uhum. Então, o paciente ele precisa saber. Essa semana uma paciente falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou assim: Angélica, eu só consegui fazer dieta porque você me falou que os primeiros 10 dias iam ser muito difíceis. E foram insuportáveis. Mas aí eu pensava assim, são 10 dias. Ela falou que são 10 dias, vai passar. E passou. E realmente é uma fase de adaptação. Então, quando o paciente ele entende, ele sabe, olha, ela me falou que essa dieta é restrita, que vai ser difícil, mas eu vou fazer 30, 40 dias e depois eu vou conseguir mudar, ele consegue fazer. Agora, se você não orienta, se você não explica, simplesmente entrega um plano pronto para ele e a perder de vista, a pessoa desanima, porque até quando será que eu vou ter que seguir isso? Então, é importante que ela tenha uma data e que ela saiba que vai chegar um momento que ela vai ter uma flexibilidade maior. Mas no início é importante dar um segmento mais certinho. E é por isso que é muito difícil manter o peso, mesmo fazendo uma dieta, seguindo uma dieta? Quando que é difícil manter o peso? Quando a pessoa não incorpora os hábitos. Então, a pessoa que ela quer fazer, ela quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Ela não quer buscar o processo.
Quem chega lá no consultório com um pensamento assim, eu vim porque eu quero emagrecer e depois eu vou voltar para minha rotina de antes, ela não vai manter o resultado. A pessoa ela precisa incorporar os hábitos. E por isso que, às vezes, a forma que você vai direcionar o tratamento é fundamental. Porque, por exemplo, se eu viro a vida de cabeça para baixo da pessoa, ela não consegue incorporar nada, porque é informação demais. Então, o que que eu faço no consultório? Não sendo um caso de doença, o paciente está lá para emagrecer. Vamos supor que ele chegou lá e o café da manhã dele é pastel, porque ele come na padaria, ele não consegue comer em casa. O que que a gente tem na padaria que é menos prejudicial do que um pastel? Vamos comer um pão de sal? Não, mas pão de sal na dieta? Para ele tá ótimo, ele comia pastel e é uma coisa que ele consegue, ele tá lá na padaria. Então, Uhum. quando você vai colocando mudanças possíveis, o paciente vai acreditando que ele vai conseguir fazer. E aí chega no dia que ele tá comendo só ovo de manhã e tá achando fácil. Por quê? Porque ele não começou direto no ovo, ele foi gradativo. E esse caminho ele é importante para que ele consiga manter depois. Porque se ele não incorporar o hábito, vai ser aquele paciente que vai emagrecer, mas depois vai engordar tudo de novo. Aquele efeito sanfona. Efeito sanfona. E tem a situação da doença, da obesidade, que é um quadro que a gente precisa levar em consideração, né? Então, se a pessoa ela já tem uma situação ali de obesidade grave desde a infância, ela tem facilidade para ganhar gordura. Então, se ela não se mantiver alerta para sempre, ela sempre vai voltar ao peso. É igual aquela influencer Thais Carla, né? Que muito defendia a questão da obesidade e tudo mais. Só que ela fez a bariátrica, né? Então, eu vi um movimento muito grande nesses últimos dias aí na internet, porque o pessoal falou que realmente a obesidade é uma doença. Então, ela ter procurado essa ajuda e querer essa mudança foi muito positivo. É. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? E a internet, às vezes, as pessoas elas ficam romantizando um problema. A obesidade é um problema. A gente não pode romantizar. Ah, não, mas os meus exames estão ótimos, eu lido bem com a minha obesidade, mas é uma doença. Então é a mesma coisa da pessoa que tem uma doença, uma hipertensão, diabetes. Ah, não, eu lido bem, eu não vou tratar, eu tô ótima. Não é uma questão de opção, né? É claro que a gente tem que respeitar. A pessoa obesa, ela não está obesa porque ela quer. Ela tem uma condição que é muito difícil de sair. É muito complicado. A obesidade não é fácil, não é só um cálculo, né, matemático lá, de você comer menos e você vai emagrecer. Tem toda uma questão metabólica envolvida. Por isso que é tão fácil a pessoa ter o reganho de peso, inclusive quando faz bariátrica. Então, a bariátrica, ela é um caminho para o emagrecimento, mas ela não é uma certeza de manutenção depois. Se você não muda os seus hábitos, o seu comportamento, a sua visão com o alimento, você pode engordar de novo, mesmo tendo feito uma Ou bariátrica. seja, se você não mudar aqui, não vai. Não funciona. Pode E ser uma que não pessoa funcione. sozinha, por exemplo, também tentando emagrecer dentro de uma casa que todos querem boicotar, É muito Isso. a difícil. família precisa ajudar nesse Precisa. momento, né? Precisa. E assim, a obesidade normalmente, assim, não sempre, mas é muito comum você ver que ela é familiar, né? Então, às vezes você vê na rua um casal obeso com as crianças já obesas. Por quê? Porque é o estilo de vida. O que que entra ali de comida naquela casa? Alimentos mais inflamatórios, mais calóricos, né? Então, vai começando lá da infância. E como que a gente consegue, né? Por exemplo, igual ela falou da questão da casa. Eu estou fazendo dieta, meu marido não. Como que a gente consegue ter essa harmonia? Por exemplo, eu que tenho que ter na minha cabeça que eu estou fazendo a minha dieta e ele vai consumir o que ele quiser, como que É. funciona? Eu atendo muito mulher. Assim, eu acho que 80% do meu público é feminino. E é uma coisa que eu converso com elas. É óbvio que você ter um companheiro na sua casa que também vai te ajudar na dieta facilita bastante a vida. Sim. Porém, a gente adulto, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Então, não é fácil, porque você tendo ali disponível aquele alimento que você gosta e você ter que falar que não vai comer, mas o que eu converso com elas é o seguinte: o que que te trouxe aqui na consulta? Te fez pagar essa consulta hoje? Foi o seu incômodo, não foi? Pois é. Então, você vai chegar na sua casa, você vai tirar uma foto de biquíni, vai guardar essa foto e vai anotar num papel tudo que está te incomodando e que te fez vir aqui.
Porque todas as vezes que você pensar em fraquejar, você vai ler esse papel, você vai olhar para essa foto. Por quê? Porque assim, quem está fazendo a dieta, quem buscou a ajuda foi ela, não foi o marido. Então, apesar da gente querer uma ajuda, seria muito bom, não tem como a gente obrigar uma outra pessoa que não quer fazer, que às vezes nem precisa fazer a dieta, fazer também. O que eu acho que a gente deve fazer é chegar e conversar. Hoje eu atendi uma paciente, ela tá assim, com um pezinho na obesidade. E ela falou: meu marido, ele quer me agradar, então ele traz bolo, ele traz chocolate. Eu falei: olha, você vai sentar com ele, mostrar esse exame que você fez, que tá mostrando aqui que seu IMC já é um IMC de quase obesidade, e você não tá feliz, que não tá satisfeita. E vai fazer um combinado. Vamos fazer o seguinte: toda vez que você quiser comprar um bombom para mim, você vai comprar um brinco, você vai comprar um batom, uma pulseira, mas você não vai comprar comida. Eu não posso, é uma questão de saúde. Então eu acho que cabe ao companheiro respeitar nesse sentido, Sim. de não ficar te oferecendo. Mas a gente não tem como obrigá-lo a fazer a dieta com a gente. E uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Um dia desse, uma menina falou comigo assim no Instagram, numa caixinha: eu não consigo fazer atividade física. Aí a minha resposta para ela foi: então você consegue ficar do jeito que você está. Porque se você Sim. colocou já na sua cabeça que você não consegue fazer dieta, não consigo tirar o açúcar, não consigo fazer exercício físico, então tá confortável do jeito que você está, então você tem que aceitar e ficar assim. Agora, se você olha no espelho, não está satisfeita e quer mudar, você tem que fazer diferente, porque fazer as mesmas coisas não vai te trazer resultado diferente. Então, é um trabalho muito mental. Por isso que lá eu falo muito com as pacientes: você pode fazer uma terapia? Posso, então faça, porque é muita mente. Sim. Tem que fortalecer a mente para que você consiga ter disciplina, porque eu acho que vai muito de disciplina também, né? É. Para conseguir atingir a sua meta, porque você tem ali uma meta, é emagrecer, seja ganhar massa, né? Cada um tem o seu objetivo. Então tem que ter ali que trabalhar a questão da disciplina, constância, Uhum. que é o que vai te dar resultado a longo prazo, como você mesmo disse, resultado a curto prazo não vale a pena. Não resolve o seu problema, né? E assim, o que que vai te mover num primeiro momento é a motivação. E a motivação, ela pode ser um comentário de alguém, pode ser uma foto que você viu e falou: nossa, olha como que eu tô, porque a gente se vê muito mais em foto, né? Sim. A realidade. Pode ser uma roupa que não serviu. Isso é a sua motivação, é o que faz você ir lá no consultório. Mas o que vai te manter no resultado é a disciplina, e ela tem que ser construída. Então, esse negócio de falar assim: ai, eu não tenho disciplina. As pessoas, elas podem ter se elas quiserem, mas você tem que fazer, né? Então, é todos os dias acordar: tô com preguiça, tô cansada, mas o meu compromisso é comigo. Eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer. No meu caso, eu só não vou se eu estiver doente. Se eu não estiver doente, eu levanto e vou, cansado, chovendo, sem chover, porque o compromisso é comigo. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Sim. Exatamente. Não tem ninguém para fazer por E você. se você não se cuidar, como que você vai cuidar dos outros? Exatamente. Você não se colocar. Eu vi que você gosta muito de esporte, né? De exercício, e tá sempre buscando isso, né? Então, para a gente ter um resultado ainda mais eficiente, tem que ser alinhado, né? As duas coisas, exercícios e alimentação, ter um equilíbrio entre os dois. Suplementação é Tem. necessário também? Eu acho que a base, ela precisa ser feita. Então, como o meu trabalho é alimentação, eu vou trabalhar primeiro com essa base. Então, o paciente foi lá no consultório e não pratica nada de atividade física, eu pergunto para ele: você quer praticar? Quero. Você gosta? Gosto. Então, nós vamos começar. O que que o que que você pode fazer? Caminhada. Tá ótimo. Então, a gente já define quantos dias vai fazer de caminhada e ele vai começar ali no básico, alimentando bem, fazendo a caminhadinha dele. O suplemento, ele é necessário no primeiro momento se houver alterações de exame. Então, fiz um exame lá, tá com carência de vitamina mineral, precisa fazer suplementação. Fora isso, não é obrigatório, né? A menos que queira tratar alguma outra coisa específica. Então, ele vai começar por essa base. E ele mesmo vai perceber que, com o tempo, se o objetivo for estético, ele vai estabilizando. Então, a gente precisa ir modificando a dieta, intensificando o exercício. Ah, eu quero ganhar massa muscular, mas eu faço a caminhada. Então, preciso começar a musculação, um treinamento de força. E aí, ele vai gradativamente incluindo na rotina. Eu gosto de trabalhar assim, aos pouquinhos. Por quê? Porque ele primeiro começa com a dieta,
Aí ele volta, nossa, tô conseguindo fazer a dieta. Então vamos tentar o treino agora? Aí entra com o treino e ele vai incorporando. É esse incorporamento ali de hábitos que vai fazer com que ele consiga manter depois o resultado. E no caso das mulheres, 40 mais, menopausa, tudo ali chegando ao mesmo tempo. Quando a gente vai chegando, né, assim, após os 35 anos, a gente já pode começar a ter algum sintoma da perimenopausa. Apesar da menopausa no Brasil chegar mais próximo dos 50, né? Aí não é uma questão muito de escolha, é obrigatório fazer atividade física. Porque a gente tem as questões hormonais que vão fazer com que o nosso metabolismo modifique, facilite o ganho de gordura, a perda de massa muscular, alterações de colesterol, aumento do risco cardíaco. Então, é uma série de questões que vêm, que não só a estética. Então, não tem como a mulher não fazer exercício físico. O exercício físico ele vai fazer parte do tratamento. A gente tem catalogado mais de 70 sintomas de menopausa. Dentre eles, as alterações de humor, que podem desencadear quadros de depressão, e o exercício também atua aí, né? Então, a alimentação, junto com a atividade física, ela pode melhorar muito os sintomas da mulher. E quando possível, o ideal, né, é que a gente comece a se preparar para a menopausa. Tem gente que fala comigo, Angélica, mas para que você faz isso tudo, meu filho? Eu não estou fazendo pensando só no agora. Eu estou fazendo pensando lá na frente. Porque eu vejo na prática, as mulheres que chegam na menopausa já com uma vida ativa, fazendo exercício, cuidando da alimentação, suplementando o que for necessário, elas passam melhor pela menopausa. Aquelas que não fazem nada tendem a ter muito mais sintoma. Então, é uma verdade, né? A gente vai passar Sim. pela menopausa. Então, o ideal é que a gente Que passemos bem. se prepare ao Que chegue máximo. bem. E aí se preparando, né? É. Ou seja, a gente já tem a receita. Alimentação e exercício. Não adianta, é pra tudo, é pra vida. É. Pra Não tem tudo. como correr. Agora a gente vai fazer um quadro que chama Sem Explicações. Ah, tá. Comer certinho todo dia ou dar aquela escapadinha? Comer certinho todo dia. Dieta regradinha ou mais na vibe do tá tudo bem? Regradinha. Resultado rápido ou mudança duradoura? Mudança duradoura. Foco na comida ou na malhação para manter a saúde em dia? Na comida. Seguir o plano à risca ou adaptar de acordo com o modo de vida? Adaptar de acordo com o modo de vida. Contar calorias ou escolher alimentos mais saudáveis? Escolher alimentos mais saudáveis. Suplemento só se for necessário ou já incluir na rotina? Só se for necessário. Fim de semana, manter na linha ou vai liberar? Nossa. Vai liberar. Tinha que ter uma cena dessa, né? Daquelas Champions. Champions. Cadê a música? Mais difícil, resistir às tentações ou manter a constância? Manter a constância. E quando o assunto é saúde da mulher? Orientações médicas ou tratamentos naturais? Nossa. Difícil. Chegou na difícil. Esse aí Os dois. teria que ser os dois. Teria que ser os dois. Porque tem questões que a gente não... Por mais que eu trabalhe com fitoterapia e eu acho maravilhoso e a gente tem resultados assim muito bons, não tem como. Tem situações que são necessárias realmente intervenção médica, né? O uso da medicação. Então, assim, por exemplo, eu faço muito tratamento lá para colesterol, pacientes que querem retirar a medicação. A gente não retira medicamento de uma vez, a gente tem que conversar com o médico, é um trabalho em conjunto. Tem situações que a gente conseguiu tirar, ficar só com fitoterapia, e tem outros que não. Que não tem jeito, Então, né? não dá. É como se fosse um aliado, né? Você vai O ideal alinhando. é trabalhar junto. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Imagina! Um prazer te receber aqui, te conhecer pessoalmente. Eu que agradeço pelo E convite. aqui eu tô te achando muito mais bonita. Ô, gente, que bom! Que bom, porque é muito mais comum o contrário, né? É porque eu não uso filtro lá no Não, Instagram. filtro. Não, Ela é real. não. E falando em Instagram, como que o pessoal pode te achar no seu Instagram? Meu Instagram é @Angélica Nutri Esporte. Esporte é SPORT.
Se você pudesse dar um conselho para a Angélica quando começou, lá no início da sua carreira, o que que você diria? Estuda, minha filha. Continua estudando. Quanto mais estudar, mais você vai precisar estudar. Ótimo. Seria esse. Ótimo. Excelente. Foi Vamos lá. muito, muito bom. Agradecemos ao nosso patrocinador Chama Burger. E para você acompanhar os nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais.